O que eu vou falar com vocês está no meu coração para falar com vocês, sabe há quanto tempo? Está no meu coração há 32 anos. Fazem 32 anos que eu tenho esta palavra no meu coração. E eu não a preguei ainda. Não a preguei ainda. Há 32 anos. Esta palavra que o Senhor me deu me foi dada ao coração quando eu estava começando o trabalho missionário na cidade de Londrina. Estava trabalhando em Londrina, havia começado o ministério na cidade de Londrina. Foi o meu primeiro, um dos primeiros, foi um dos primeiros polos missionários para os quais o Senhor me convocou, e foi lá que o Senhor me enviou, eu e minha família, para nós começarmos o nosso ministério em Londrina. Fiquei 2 anos em Londrina com toda a minha família, e hoje é uma das nossas grandes comunidades no Brasil, que vai se expandindo, multiplicando, crescendo, pela graça de Deus. Mas o Senhor me deu esta palavra há 32 anos atrás. Eu estava em Londrina, e eu tinha alguns desafios no meu coração, eu tinha algumas decisões a tomar, eu não sabia como tomar, eu estava orando, estava buscando em Deus, estava compartilhando muito com o pastor Antunes, que é um amigaço meu. A gente compartilhava e eu pensava com ele, e ele orava por mim, e eu por ele. Ele estava me substituindo aqui enquanto eu estive lá. E eu estava em vias de tomar decisões importantíssimas na minha vida pastoral. E eu precisava de uma palavra do Senhor. E eu estava orando e buscando em Deus uma palavra. E o Senhor me deu a palavra que vou compartilhar com vocês nesta manhã, depois de 32 anos. Falei isso com meu amigo Paulo Alexandre, meu secretário para assuntos aleatórios, né? Aleatórios e definidos também. O Paulo Alexandre, meu amigo querido, o PA, eu compartilhava isso com ele, dizendo exatamente isso. E hoje eu vou compartilhar com vocês, em nome do Senhor. Depois de 32 anos. Tá bom, vamos lá. Abra o livro de Jonas. Está na Bíblia, o livro de Jonas, viu, pessoal? Tá? Os que ainda não sabem, está na Bíblia. O livro de Jonas ele é conhecido como profeta menor. Né? Procure no seu índice, mais fácil. Não dê uma de adivinho, que se fica vasculhando a sua Bíblia desde Gênesis ao Apocalipse e não encontra. Então, vai no índice, acabou. Né? Fica quase no meio da Bíblia, um pouquinho mais para frente. Perto do livro de Zacarias, Miqueias, Naum, Sofonias, Mateus. O Evangelho de Mateus é bem pertinho, está ali do lado do Novo Testamento. Tá? Quero cumprimentar a pastora Sueli pelo trabalho lindo que foi desenvolvido essa semana no Projeto Mãe. O Projeto Mãe é um projeto das mulheres da Comunidade da Graça no Brasil, das esposas de pastores e líderes ministeriais, e é um projeto fantástico de edificação, de pastoreio das mulheres dos pastores, de pastores e de líderes ministeriais. E a pastora Sueli reúne aproximadamente 150 mulheres, não há mais espaço no hotel que elas ficam aqui em Serra Negra, para maior número, mesmo que elas preferem ainda restringir para que a gente possa oferecer qualidade de serviço. Então, meus parabéns pelo trabalho que as mulheres vêm desenvolvendo, particularmente o Ministério de Mulheres da Comunidade da Graça no Brasil, que é um dos ministérios mais eficientes que nós temos no que diz respeito à edificação da Igreja de Deus. Que a nossa preocupação não é só desafiá-los para vocês serem líderes. A gente quer cuidar bem de vocês. Que desafiar para ser líder sem cuidado é um crime. Isso é um crime. Levantar líderes, chamá-los de líderes, enviá-los para o campo missionário e não cuidar deles é loucura. Não treiná-los, não prepará-los, não ajudá-los. E particularmente ajudá-los na formação de suas famílias. Porque a base do ministério de um líder não é o púlpito, não é o discurso. A base de um ministério de um líder é sua família. Não adianta você ensinar muita coisa para os outros quando você na sua casa vive outra. Então, sabem de uma coisa, pessoal? Nossos líderes começam a liderança ministerial na sua casa e na sua família. É o apóstolo São Paulo que recomenda isso a Timóteo.
dizendo que aquele que não sabe governar a sua própria casa, como governará a casa de Deus? Líderes que são péssimos maridos, que são esposas, né, completamente distantes do projeto de Deus, de serem mulheres idôneas, de mulheres que participam da edificação da vida e da sua casa, não pode ser líder, desculpem, nem líder de célula. É coisa séria a liderança, pessoal. Sabiam disto? É coisa muito séria ser líder. Ainda mais líder de célula. Então, a preocupação é esta. Nós não podemos nomear, designar nenhuma pessoa, líder de célula ou auxiliar, que não seja modelo na sua casa. Não estou falando que tem que ter lar perfeito. Porque aqui, nenhum de nós tem lar perfeito. Tem? Não, nem eu. Todos nós temos lares em aperfeiçoamento. Lares em? Isso é outra coisa, tá bom? Vamos para a palavra, chega de conversa. Vamos lá, põe a mão em cima. Diga comigo, Pai amoroso, é a tua palavra. Transmita ao meu coração. Eu preciso, Senhor, ouvir tua voz para obedecer. Tu me capacitarás e a glória será tua. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Então vamos aqui. Posso tomar um gole d'água antes? Obrigado. Está servido? Tá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Está dormindo, caba? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, Jonas? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu, Jonas? Ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem,
E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Meus queridos, este texto da Escritura para mim é muito significativo, não só por esta experiência no meu coração, e já disse a vocês, há 32 anos, eu nunca tive coragem de pregar sobre este texto, porque exatamente ele, na época, falou particularmente ao meu coração de maneira muito especial e singular. Eu vivia momentos de decisões importantes na vida ministerial, era o início da Comunidade da Graça no Brasil, eram desafios que eu estava desejando obedecer da parte do Senhor para cumprir. Eu estava ainda querendo uma direção clara, específica, objetiva, e buscando da parte do Senhor qual o melhor rumo, qual o melhor caminho, o que fazer. Estava consultando pessoas, na multidão dos conselheiros há sabedoria, consultando alguns dos meus mais ilustres nomes do cristianismo evangélico brasileiro, consultando meu amigo querido pastor Antônio Elias, já de saudosa memória, meu sexagenário Enéas Tonini, um dos meus pais na fé, meu ilustre professor de Novo Testamento na Faculdade Batista, Dr. Russell Shedd, e outros tantos que me ajudaram a pensar, a raciocinar e a orar. Eu precisava tomar decisões. Era o início do nosso ministério. E eu sempre quis ver o Ministério da Comunidade da Graça, ele sendo pautado por uma conduta irreprovável, por uma conduta de integridade. Eu não queria ver o Ministério da Comunidade da Graça sendo comparado a nenhum outro grupo de vilões ou de aventureiros. Eu queria uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, para alcançar o próximo e formar discípulos. Esse era o grande desafio da minha vida. A unidade da igreja, a comunhão entre os irmãos, o amor e a paixão uns pelos outros no Senhor, e a responsabilidade de formar discípulos, de cuidar de pessoas, de estabelecer lares firmes, de estabelecer famílias bem organizadas, bem estruturadas, de ajudar os homens a assumirem as suas responsabilidades como homens, das mulheres ajudadoras de realmente serem aquelas ajudadoras idôneas que a Escritura nos fala de Provérbios 31. Dos filhos, relacionarem-se com os pais em verdade, em amor, em submissão e santidade. Dos pais, cuidarem bem dos filhos e fazerem dos seus filhos os primeiros discípulos de Jesus. Porque a gente faz discípulo de todo mundo, menos dos filhos. E o resultado é reprovados. Reprovados. Somos reprovados quando nós não estabelecemos as prioridades de Deus na nossa vida para obedecê-las. Então, eu tinha no meu coração já vindo com clareza estas verdades. E eu ainda não tinha a experiência necessária. Tinha naquela época 35 anos de idade. 35. Hoje estou com 70, vou fazer 71 agora. Com 35 anos de idade, eu já era líder de uma organização. Eu não queria muitas comunidades, eu queria somente uma, esta aqui, nesse prédio aqui. Aqui era uma antiga laminação de metais, como é que chama, Toninho? Uma fundição de metais, E era um prédio muito precário, dividido em dois, eram 2 salões, e foi aqui que nós começamos. Foi aqui que nós começamos, pela graça de Deus, quando eu fui convidado para eu me desligar do grupo que eu servi a Deus durante mais de 10 anos, e fui convidado a me desligar, porque eles entendiam que a visão que eu estava agora desejando aplicar na igreja que Deus me havia dado, que esta visão não tinha nada a ver com aquele grupo e que, portanto, eles não precisavam de ninguém para atrapalhá-los. Convidado gentilmente,
eu aceitei gentilmente. É assim que a gente faz, né? Com licença, o senhor pode sair? Sim, senhor, muito obrigado, estou saindo. Diz que a porta da rua é serventia do dono da casa, não é verdade? Então, eles me convidaram e eu saí gentilmente. Por isso que essas portas até hoje continuam abertas para mim. Abertas para mim, porque nunca saí para brigar com ninguém, para questionar ninguém, caluniar ninguém, difamar ninguém, nem me defender contra nada de ninguém. Graças a Deus. O Senhor é a minha defesa. Espero continuar assim até o último dia da minha vida. Se eu não continuar, continua você. Bom, agora, Deus tem um homem no seu coração. E o nome desse homem chama-se Jonas. Este homem ama a Deus. E diz aqui a Escritura que Deus tem esperança neste homem que o ama, que o leva a sério, que o teme. Agora, Jonas é um homem imperfeito, ele é limitado, mas é o homem que está no coração de Deus. Deus disse, é esse o rapaz que eu preciso para me ajudar a difundir as verdades do arrependimento, para que o grupo de uma grande cidade chamada Nínive se arrependa. Aquela grande capital daqueles dias, daquele mundo antigo, né, de tantas carências e tantas necessidades, aquela grande capital passava por dias maus, como hoje, nossa São Paulo, nosso Rio de Janeiro, né, nosso Recife, nosso Porto Alegre, coisa assim, passa dias maus. E o pior de tudo é que o pecado daquele povo, daquela nação e daquela cidade subia na presença de Deus. Você está pensando que este pecado que o povo brasileiro está cometendo dia a dia não sobe diante do Senhor? Se você está pensando, você está equivocado. Sobe diante de Deus. Sobe diante de Deus a mentira, a idolatria, a prostituição, o adultério, a corrupção. Sobe diante de Deus. A maldade dos homens, a violência, a pornografia, a sexualidade transformada num objeto de tão somente de prazer e de busca de uma felicidade que não existe. Porque felicidade não está na sexualidade. Felicidade não está no dinheiro que eu ganho. Felicidade está em estar ocupando o centro da vontade de Deus. Felicidade foi bem descrita por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, no consagrado Sermão da Montanha, Sermão do Monte, e particularmente a partir do verso 1 do capítulo 5 de Mateus, você vai encontrar a definição de felicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim sucessivamente. Os que choram, que serão consolados, e por aí fora. Bom, esta é a base da felicidade. E o homem dos nossos dias tem pensado que felicidade é um fim em si mesmo. Felicidade é eu fazer o que eu quero. Felicidade é se eu não tenho o dinheiro no bolso necessário para pagar o aluguel, eu mato o taxista, como vocês viram esta semana, eu mato o taxista e roubo o dinheiro dele para pagar o aluguel, aí me sinto feliz. Vejam o padrão de felicidade do mundo ao nosso redor. Felicidade é ter o tênis que você usa, de qualquer custo, a qualquer preço. Felicidade é ter a moto que você comprou com o seu sacrifício. Se você não me entregar, eu te mato, que eu quero ser feliz. Vocês estão entendendo o padrão de felicidade do mundo moderno? Tem nada a ver com a felicidade segundo o padrão de Deus. Isto sobe na presença de Deus. Isto é cheiro de morte para a morte, diz a Escritura. Isto é perversão. Isto é corrupção, isto é miséria. Sobe diante da face de Deus e o agride. E o agride. Quando lá na Europa, os conflitos que vocês estão vendo agora, multiplicando-se lá. E a gente observando os movimentos das nações, né? O perigo de uma guerra mundial, né? Quando novamente
Novamente, russos estão fazendo a sua própria política expansionista, tomando conta de alguns vizinhos ali europeus, agredindo as nações, né? Quando os palestinos agridem os judeus, quando os judeus agridem os palestinos, vocês acham que isso não sobe diante de Deus? Você acha que isso não é mal? Assim vivia Nínive. Assim vivia Nínive. Miséria, desgraça, afronta, pecado, corrupção. Imagine os governantes. Imagine os governantes daqueles dias não eram diferentes dos governantes dos nossos dias. Deus precisa de alguém para falar com Nínive. Deus precisa de alguém para falar com São Paulo. Deus precisa de alguém para falar com o Brasil. Deus precisa de alguém para falar com esta nação. Quem? Eu não posso, desculpe, eu estou fora. Eu estou fora. Desculpe, usa o... como é que é? Bucha de canhão? Usa o Deus Dead. Manda o Deus Dead. Não, o Deus Dead é baixinho. Usa o Fernando, que é grandão. Bucha maior. Bucha, não é Fernandão? Vai você. Usa o Carlos Alberto? Não. Manda o Rubinho. Rubinho que é o cababão para ser bucha de canhão. Usa ele. Usa o outro. Não. Deus tem um homem. Deus tem um homem. Lembra-se de Jesus, o que ele ensinou? O Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. O que é que Jesus disse? Não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós e vos nomeei para quê? Para que vades, deis fruto, e o vosso fruto? E o vosso fruto? Então deixa eu só perguntar uma coisa para você. Sendo assim, quem é você? Quem é você? Escolhido ou não? Quantos escolhidos de Deus tem aqui nesta manhã? Tem uns que melhor deixar a mão baixada. Uma dessa o chumbo vem pro meu lado, né, carinha? Deixa eu me guardar. Eu gosto do quem não levanta a mão, porque o chumbo vai no quem não levanta a mão. Vai direto, pau! Tá na cabeça do cabo. Deus precisa de homens. Com respeito e carinho, viu, querido? Mas Deus precisa de homens. Deus precisa de alguém para falar com esta cidade, com esta nação. Deus precisa de alguém para fazer diferença desta nação. Deus precisa de alguém para dizer: para de corrupção, para de anarquia, para de miséria, para de enganar o povo, para de mentira, para de enganar o seu patrão, para de enganar o seu empregado, para de enganar o seu esposo, para de enganar a sua esposa, para de enganar seus filhos. Alguém tem que dizer não. Porque a igreja está pastos verdejantes e águas tranquilas. Desde que não seja eu, cada um faça o que bem entender. Lembre-se do quadro que eu vou repetindo cada dia que lembro desse fato. Do paralítico do tanque de Betesda. Havia festa em Jerusalém. Não sei qual festa era, se era de Pentecostes, Tabernáculos, Páscoa, não sei qual é. A Escritura também não diz. Mas era uma festa em Jerusalém, os judeus todos foram para a festa. Cantar, festejar, celebrar. Jesus foi para onde? Tanque de Betesda. O que significa Betesda? Sabe o que significa Betesda em aramaico? Sabe o que significa Betesda no idioma aramaico, que é um dos idiomas que o Novo Testamento foi escrito? Sabe o que significa Betesda? Casa de graça. Comunidade da graça. Comunidade é você. Comunidade da graça. Betesda significa casa de graça, comunidade da graça. Que maravilha! Que coincidência fantástica, não? Bem feito. Quantos membros da comunidade da graça tem aqui nesta manhã? Deixa eu ver. Então é com você. Então se prepara porque vem chumbo. Deus precisa de alguém. De alguém escolhido. Quem é o escolhido? Jonas. Conhece o nome? Conhece o nome? Carlos Alberto, mais conhecido por Jonas, Carlos Alberto Jonas. Deus precisa de alguém
E para Deus não existe outro. Se existe um homem, para Deus existe um homem que se chama Jonas. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, Deus precisa de alguém. De um homem, de uma mulher, que se chama Carlos Alberto. Maria, Cristina, Joana, José, Fernando, enfim, Deus tem homens e tem mulheres, tem pessoas, seus amados. Para Deus não há outro. Talvez até para o mundo existam outros muito melhores do que nós, gente mais competente, talvez na igreja, talvez no ministério, não sei. Mas para Deus só existe um homem. Deus está com... Ele tem mania de se fixar nas pessoas e não arreda o pé. Ele fixou a sua atenção em Jonas e ele só quer... Ele fixou a atenção em mim e ele só quer... Carlos Alberto. Ele fixou a atenção em você e só quer... Põe seu nome. Ele só quer... Ele só quer... E é com você. E o que Deus faz? Chamam. Chamam. E qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? A resposta de Jonas era não. Quer ver? Você leu comigo? Verso 3. Jonas se dispôs. Ele disse, eis-me aqui. Né? Ele falou como você falou agora. Se dispôs. Senhor, eis-me aqui. Para quê? Para fugir da presença do Senhor. Ele se dispôs, mas para fugir. Ele disse, eis-me aqui, mas para ir ao contrário, outro lado. Ele disse, eu, Senhor, estou fora. Eu, Senhor, vou para o outro lado. Vou na 3.200, quero ir a 3.200 quilômetros de distância de onde eu estou. Eu quero ir para Tarsis. De onde eu estou, aqui em Jope, eu quero ir até Tarsis, são 3.200 quilômetros, é para lá que eu vou. Tu me queres aqui, Senhor? Estou fora. Obrigado, estou feliz da vida, mas é sempre assim, queridos. Rebelião gera fuga. Quantos estão fugindo de Deus nos nossos dias? Quantos em fuga? Convicção do chamado para cuidar de vidas, para o ministério, para o serviço, para a doação da vida, para envolver-se nesses dias com a grande crise que o mundo vive ao nosso redor. Seus vizinhos estão mal, seus professores vão de mal a pior, seus alunos igual, seus patrões da mesma forma, seus empregados também. E qual é a nossa providência como cristãos? Deixa eu perguntar para você. Qual é a minha postura e a sua diante de Deus nesta situação? Quantos em nossos dias estão fugindo, não tem paz? E em função disso começam a fugir, trocam de carro, trocam de casa, viajam de aqui para colar, começam a viajar o tempo todo, buscam drogas, bebidas, prazeres, e é uma troca constante, para ver se consegue descobrir a sua verdadeira felicidade e o lugar que deveria estar. Porém, não há paz, não há alegria, não há bem-estar. As pessoas estão fugindo de Deus. E de Deus ninguém pode fugir. Da sua consciência você não pode fugir. Salmo de número 139, Salmo 139, depois você volte para Jonas. Mas abra comigo no Salmo 139 e veja o que dizia já o salmista. No Salmo 139, versos 7. 139, 7 em diante. Para onde, Senhor, me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei, Senhor, da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, quer dizer, eu vou me esconder-me nas trevas, na noite, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para Deus são a mesma? São a mesma? Para onde fugirei da tua face? Quero
Dá uma noticiazinha para você. Você pode fugir de todo mundo, de Deus você não consegue. Se você está debaixo de um plano, de um propósito que Deus tem para a sua vida, Jó dizia: Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó capítulo 42, versos 2. Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, propósitos, projetos pode ser impedido para a minha vida. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não gosto daquela oração que as pessoas fazem: Senhor, se tu podes abençoar. Senhor, se tu podes abençoar, hoje a Maria abençoa. Se tu podes... Espera aí, quando você fala se tu podes, você está dizendo talvez tu não possas. E Ele é o Todo-Poderoso. A oração tem que ser assim: Senhor, como eu sei que tu podes, intervém na vida da minha família. Senhor, como eu sei que tu és o Todo-Poderoso, alcança e transforma meu vizinho. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Não é se tu podes transformar este mundo. Senhor, eu sei que tu podes transformar este mundo, portanto, conta comigo para ser agente de transformação. Instrumento que fará diferença nesta geração. Deus está no encalço de Jonas. Quem é que Ele quer? Ele quer Jonas. E ele continua fugindo. Qual é o destino de Jonas? O verso 3, como você leu comigo, na sequência: tendo descido a Jope, ele estava indo para Tarsis, como disse a vocês, 3.200 quilômetros de distância. Ele desceu a Jope para tomar um navio. Jope era uma cidade portuária. Achou um navio que ia para Tarsis. Opa, navio está aqui à minha disposição. Deus está no assunto, hein? Então o navio está aí. Deus até já me providenciou o navio. Está tudo certinho com a minha vida. Cuidado com as aparências. Cuidado com o seu coração enganoso. Ontem eu conversava com um amigo meu que eu quero também, e dizia para ele: diante dessa situação, desse negócio que você está fazendo, né, o que é que você faz? Não, pastor, eu sinto um pouco de paz. Eu sinto um pouco de paz. Estou sentindo um pouco de paz. Eu falei: para! Porque paz não é um pouco. Ou tem paz ou não tem paz. Ou paz é total ou não tem. Porque paz é o árbitro no nosso coração, que nós estamos no programa divino, no centro da vontade de Deus. Paz ou é ou não é. A gente não sente um pouquinho de paz. Ou sentimos a paz total. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tome cuidado, que o nosso coração é enganoso. Podemos estar tomando uma direção por causa do nosso coração, que é enganoso. E isso é fatal lá na frente. Lá na frente. Bom, Jonas nos conta isso. Você vai ver a sequência. Ele está fugindo para Tarsis. Uma região baixa, topograficamente baixa, é litoral, é baixada. É o resultado dos passos que são dados fora da vontade de Deus, sabia? Quando você começa a andar fora da vontade de Deus, você começa a descer. Entendeu, Fabinho, querido meu? Sintoma que você está fora da vontade de Deus, que você começa a baixar. Baixa os padrões da vida moral. Baixa o nível de relacionamento nas suas amizades. Vai baixando. Ao invés de você crescer em Deus, vai baixando. Sinal que você vai mal espiritualmente. Baixa, diminui o tempo com Deus. Diminui o seu tempo da vida familiar. Diminui o seu tempo com a Escritura. Vai começando. Diminui o grau de exigência da sua vida moral. Você começa a achar desculpa para tudo. Não, mas afinal de contas, Deus também não é assim. Deus também não vai levar a sério tanta... Deus também deixa assim, entendeu? Não é não. Lembra de Neemias? Quando ele estava trabalhando na construção dos muros da sua cidade de Jerusalém, e os inimigos Sanbalate, Tobias e Gesem quiseram que ele viesse ao vale de Ono para conversar com eles, o que é que eles disseram? O que é que Neemias respondeu? Não descerei. Estou fazendo uma grande obra de forma que eu não posso descer. E quem é que convidou? 3 chamados hebreus também. Sanbalate, Tobias e Gesem. Porque não é o ímpio que chama você, os falsos irmãos. Os falsos irmãos. Por isso você tome cuidado. Porque não é porque você está na igreja, na comunidade, no relacionamento com as pessoas, que aqui todo mundo é sacrossanto e candidato
agora receber a auréola para ser sacramentado e colocado no altar. Aqui, sabe quem tem aqui entre nós? Sempre. Teremos falsos irmãos, teremos o lobo com pele de ovelha, teremos os hipócritas, teremos os mentirosos, teremos os ladrões, teremos os adúlteros, teremos todo tipo de gente. Por quê? Porque isso aqui é uma igreja que deve amar essas pessoas para vê-las transformadas. Não é para mandar embora. Não, esta igreja não é a igreja que todo mundo é santinho do paoco. Não. Não. Aqui o que tem de capeta. Você não sabe, você não sabe. Quem foi que disse isto? Jesus. Jesus disse, olha, por seus frutos os conhecereis. Eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. E aí Paulo escreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Aliás, não foi ele que escreveu, quem escreveu foi Lucas, doutor Lucas, companheiro de Paulo do ministério. Aí Lucas escreveu a experiência de Paulo lá em Éfeso. E quando Paulo, ao sair de lá, depois de 3 anos de trabalho naquela cidade, ao sair de lá, Paulo diz assim para os presbíteros e líderes da igreja: olhem, vou ficar essa temporada longe de vocês. Tomem cuidado de vocês e do rebanho de Deus, porque na minha saída, lobos vorazes se levantarão no meio do rebanho, procurando devorar o rebanho. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Você quer saber? Entendeu? Então aqui também tem os lobos vorazes. Se eu baixar a guarda, se eu como pastor baixar a guarda, vocês não imaginam o que acontece. Os lobos vorazes se levantam. Mas pastor, todo mundo não é bonzinho aqui? É. Dá um chute na canela dele. Se ele te der o revide com tapa na orelha, é sinal que esse cara não entendeu nada. Nossa, pastor, mas é assim que faz? É, Jesus ensinou que é assim. Teu inimigo tem fome, dá de comer, sede. É assim que Jesus ensinou. Pelos seus frutos os... Pelos seus frutos os... E a gente conhece as pessoas como? Pelas aparências? Pelos... Lembra do que aconteceu daquela figueira? Ela só tinha folhas, aparências. Cadê os frutos? O que é que Jesus fez? Secou aquela árvore. Vamos para frente, pessoal? Bora! Vamos. Diz aqui o texto que ele desceu para Jope. Estava nosso amigo, diz aqui, na presença do Senhor. E quando ele se dispôs a fugir da presença de Deus, ele começou a descer. E foi para Jope, cidade portuária, litoral. Vai descendo. Para ir até Tarsis. Vai descendo. A descida dele não para aí. Não para aí. Agora, ô Jonas, olha para trás, Jonas. Ainda há esperança de você se arrepender, voltar e mudar de atitude. Volte, Jonas. Você não vai estar sozinho, volte. Eu vou com você, diria o Senhor. Você será forte comigo. Você poderá tudo em mim, confiando em mim. Todas as coisas são possíveis se você crer. Eu vou enviar você, eu estarei com você. Eu vou dar graça para você proclamar as verdades do arrependimento na cidade de Nínive. Eu vou lá te ajudar, cara. Vai lá. Prega o arrependimento. Eu não quero que aquela cidade se perca. Eu não quero que aquela cidade se corrompa. Eu não quero que ela seja destruída, subvertida. Não. Vai lá, filho. Eu vou com você. E ele disse, estou fora. Estou fora. E continua descendo. E vai descer para onde? E diz o texto da Escritura que ele embarcou num navio para ir com eles para Tarsis. É o verso 3 que eu estou lendo. Para longe da presença do Senhor. Isso aqui me impactou o coração e eu risquei na minha Bíblia. Ele fugiu para longe da presença do Senhor. Quando você desobedece a Deus, você começa a andar longe da presença de Deus. Você começa a se afastar da presença de Deus. Você já não tem mais prazer na lei do Senhor. Você já não tem mais prazer nas reuniões. Você não tem prazer nas reuniões de oração. Você não tem mais prazer na convivência com os irmãos. Você não tem mais prazer de andar
na luz. Você não tem mais prazer de viver uma vida de justiça, de santidade. Você não tem prazer. O sinal que você está vivendo longe da presença do Senhor é que você vai perdendo de vista esses valores do reino de Deus. Você vai se afastando da presença de Deus. Por isso, a recomendação é esta, que a gente deve manter sempre o primeiro amor. Não apagar a chama que um dia foi acesa em nós. A chama do amor de Deus. E vai lá ele. Deus fala, e fala através de circunstâncias, de fracassos, de quedas, de lutas, de perdas, de ameaças, de perigos. É assim que Deus fala comigo e com você. Não pensa que é diferente. É só a gente começar a andar fora da presença de Deus. E então o verso 5 diz aqui que os marinheiros desesperaram. E o que é que eles fizeram? Cheios de medo, clamavam ao seu Deus. Ficaram apavorados. E ele imagina, o nosso querido Jonas, ele imagina que fugindo da presença de Deus, ele vai encontrar paz. Fugindo de Deus, ele vai encontrar a paz. E você crê que fugindo da presença de Deus encontra-se a paz? Não, pelo contrário. Pelo contrário. E os marinheiros estavam desesperados. Jonas está tentando conciliar a sua consciência com as desculpas que ele tinha, que ele dava, que ele queria. E o resultado era este, verso 5. Os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um com seu Deus, lançavam ao mar a carga, que estava no navio, para aliviarem o peso. Jonas, porém, havia descido aonde? Havia descido ao porão e se deitado. E dormia profundamente. Ainda ele tinha capacidade de dormir, fugindo da presença de Deus. Porque as pessoas têm, às vezes, a consciência tão alienada, tão obtusa, tão fechada, tão cauterizada, que elas dormem tranquilamente, mesmo longe de Deus. Sabiam disso? Agora, você notou? Ele começa lá em Jope, vai descendo ao navio, e agora ele está no porão do navio. Desceu mais um pouco. E agora no porão do navio ele está deitado e dormindo. Quando a Escritura declara, levanta-te, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se andarmos na luz, andarmos como Ele está, temos comunhão. Aquele que está em pé, cuide que não caia. Aqui Jonas já estava caído. E então desce ao porão, coração endurecido, imiscuído com o lixo do porão, de todo o navio. Escuridão, insetos, ratos, objetos indesejáveis e trevas. Escuridão. Assim eram os porões dos navios daquela época. Talvez alguns de nós que está aqui nesta manhã já estejam no porão. Começou descendo. Nem percebeu. Sempre com uma justificativa. Não sou eu. Não posso. Não tenho tempo. Não tenho jeito. Não é a minha capacidade. Eu não. Outro pode ir no meu lugar. O problema não é o mundo. O problema não são os outros. O problema somos nós mesmos. O problema não era a carga do navio que eles despejaram. Viu? Os marinheiros despejaram a carga do navio pensando que a carga, que era o problema, que estava muito pesado o navio. Não, o problema não era a carga do navio. Qual era o problema? Desobediência de Jonas. Jonas era o problema. Quem era o problema? O problema não são os outros, meu irmão. Tome cuidado para você não tentar justificar suas decisões nas opiniões dos outros, na experiência dos outros, nas circunstâncias ao seu redor. Não ponha a responsabilidade sobre o outro. Porque normalmente acontece isso. Eu estou assim, mas também a minha mulher não presta, viu? Estou assim, o senhor não sabe, lá em casa também, o meu pai é horrível. O senhor não sabe por que eu faço isso, que aquele meu patrão é desonesto.
O senhor não sabe por que eu faço assim, assim, porque também aquele irmão lá me tratou mal, por isso que eu trato mal ele também. Filho querido, o problema seu não é o outro, é você. Deus não está interessado na atitude do outro, está interessado no seu comportamento, na sua reação. Na reação de Jonas. É com Jonas que ele está falando. Não são os outros, somos nós. O problema não era a carga, era Jonas. O problema não são os outros, somos nós. Não transfiramos a nossa responsabilidade. Meu problema são os meus pais. Não, meu problema é o professor na faculdade, na escola. Não, meu problema é o pastor da igreja. Também com um pastor desse, meu Deus do céu, não dá para enfrentar. A vida fica muito difícil com um pastor como esse. O problema são os meus irmãos, são os meus inimigos. Ou então o problema é o diabo. O diabo. Normalmente o cabo tem costas largas. É o diabo. Às vezes a gente faz um negócio imbecil, tolo, né? Aí o culpado é o diabo. O diabo garanto que está dizendo, eu que manda você ser tolo, fazer essa escolha e decisão. O problema é seu. Aí mata o vizinho e você fala, eu matei, sabe por quê? Porque ele era o culpado, o vizinho é o culpado, eu fui lá e matei, porque ele não me olhou na cara, eu matei. Aí vem lá o delegado, você fala, seu delegado, o diabo me tentou. Assuma sua responsabilidade. O diabo só opera quando a gente dá lugar para ele. Por isso a Escritura diz, não deis lugar ao... Vamos repetir? Agora, Jonas continua descendo, pessoal querido. O verso de número 15 diz assim, que levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar da fúria. Agora, para onde é que ele desce? Do porão para o mar. Mais um passo na descida. Do porão para o mar. E agora? Verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites aonde? No ventre do peixe. Ele é lançado no mar, desce ao mar. E agora vai descendo para o ventre do peixe. Notou? Notou o caminho da descida? O caminho da descida? Em que estágio você está? Grande pergunta desta manhã. Qual o estágio neste momento de sua vida? Qual o seu estágio hoje? Se você está em desobediência a Deus e sua palavra, você vai começar a justificar-se e descer. Aí você desce para Jope, aí você desce para o navio, aí você desce para o porão, aí você desce para o mar, e aí você desce para o ventre do grande peixe. Até a mais profunda das profundezas. Agora, diz a Escritura que agora a morte o cerca. Capítulo 2, diz assim, então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor. E a oração dele era esta, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram em cima de mim. Esta é a oração dele até o verso de número 9, do capítulo 2. Jonas começa agora a entender que o único caminho é o arrependimento. Não foi Satanás, meus irmãos, quem preparou um grande peixe para engolir Jonas. Foi o diabo? Quem foi que preparou? O Senhor. Então nunca põe a culpa no diabo. Porque o diabo é servo de Jesus. Essa semana, lá em Santos, quando eu pregava no Conselho de Pastor de Santos, eu estava dizendo exatamente isso. O diabo é servo de Deus. Quantos servos de Deus tem aqui? Aí todo mundo levantou a mão. Eu disse, não faz inveja para o diabo.
O diabo é servo de Deus também? Por que servo? Porque o diabo só faz o que Deus manda ele fazer. O pior é que o diabo é mais obediente do que nós, diz a Escritura. Porque o diabo crê e estremece. E nós nem cremos e muito menos nem estremecemos. O diabo é mais crente do que muito crente, sabia? Tem uns crentes aqui que não creem em Deus. Tem uns crentes que não creem que Deus é zeloso e fiel à sua palavra. E que quando Deus tem estabelecido um projeto e um propósito, ele vai até o final. Foi o Senhor. Jonas, o profeta, ele achou que ele poderia desobedecer a Deus e seguir numa boa. Foi quando Deus mandou Jonas a Nínive para alguma missão e ele recusou. Aí quando ele recusa, começa a descer. Entra no navio, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E o profeta deveria saber, e talvez até soubesse, que se fugisse de Deus, ele iria atrás dele. E você deve saber nesta manhã que se você está fugindo de Deus, Deus não vai desistir de você. Ele vai atrás de você. Porque o negócio é com você. O que me fascinou nesse conto bíblico é que tudo e todos na história foram obedientes. Foi isso que eu estava destacando aqui para finalizar, né? Tudo todas as situações, circunstâncias e pessoas foram obedientes a Deus. Exceto Jonas. Quer ver? A tempestade obedeceu a quem? A Deus, a voz de comando do nosso Pai Celestial. Os navegadores, os marinheiros, também obedeceram a Deus. O grande peixe obedeceu a Deus. A planta que cresceu sob a ordem de Deus, nos versos seguintes, aquela planta, a boboreira, ela cresceu sob a ordem de Deus. Ela secou sobre a ordem de Deus. O bicho, até mesmo o bicho que veio comer aquela planta, veio em obediência a Deus, a ordem da palavra de Deus. Os ninivitas, pecadores, foram obedientes e humilharam-se diante do anúncio do arrependimento que eles deveriam experimentar para que Deus abençoasse aquela cidade. Obedeceram a Deus, os ninivitas, pecadores miseráveis, ímpios, foram obedientes, humilharam-se. Jonas, entretanto, não obedeceu a Deus. E Deus colocou uma tempestade no caminho da desobediência do profeta. E como todos sabem aqui, Jonas acabou sendo o vaso escolhido por Deus para fazer com que uma poderosa cidade se arrependesse quando ele voltou ao lugar que Deus queria que ele estivesse. Quando ele obedece, Deus é capaz de perdoar, de mudar e de transformar. E então, meus queridos, o que acontece? Depois da oração de Jonas, até o verso número 9, no verso 10 do capítulo 2, diz a Escritura, que falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Quando Jonas se arrependeu, orou pedindo perdão, confessando o seu pecado e propondo sua volta, Deus perdoa e o restitui. O grande peixe o expele na terra novamente. E ele vai até Nínive pregar a salvação pelo arrependimento daquela cidade. Jonas lembra-se de Deus. Jonas sabe que Deus o ouvirá. Jonas ora angustiadamente, confessa sinceramente. Então começa a provisão. Deus perdoa, devolve-o à terra, devolve-o à grande comissão, e ele volta para servir a Deus de todo o seu coração, tendo, penso eu, aprendido a grande lição. Qual é o caminho que Deus quer que você tome nesta manhã? O caminho que Deus quer que você tome nesta manhã é o caminho do arrependimento e da volta. Se você está longe de Deus, da sua vontade, da sua palavra, e você crê que você vai prosperar continuando fora do propósito de Deus, quero dizer para você que você não vai. Jonas só conseguiu ver a mudança quando ele mudou de atitude, quando ele voltou a Deus.
que até então ele estava descendo. Só volta a subir. Só o peixe o vomita quando ele se arrepende, pede perdão e volta. Já começamos a reunião hoje cedo com os nossos joelhos dobrados, confessando alguns pecados que nós temos cometido. Pela graça de Deus, fomos desafiados nesta manhã ao arrependimento e mudança de atitude. Esse é o caminho da volta. Esse é o caminho da subida. Que o caminho da descida é o caminho da inflexibilidade. Vou assim e não tem que dar satisfação para ninguém. Vou continuar desse jeito e não tem que dar satisfação para ninguém. O caminho é penoso. A subida é cansada e exaustiva. Mas Ele irá com você. Ele o levará até Nínive, lugar do seu ministério. Lugar que Ele quer que você esteja. E não há melhor e mais seguro lugar do mundo do que estar aonde? Do que estar aonde? No centro da vontade de Deus. Qual é a sua resposta nesta manhã? Qual é a sua resposta nesta manhã?